Olá, muito prazer. Eu sou Marcelo Cassimiro, teólogo de formação adventista, e é com muito prazer que eu anuncio para vocês a participação do primeiro vídeo que nós faremos a respeito da lição da Escola Sabatina, Lições de Fé no livro de Josué. Essa lição do quarto trimestre do ano de 2025, a qual tem na primeira semana como título Receita para o Sucesso. Vem nos trazendo o verso para memorizar no livro de Josué, seu capítulo 1, verso 7, a qual faremos agora a leitura. Então, somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Josué capítulo 1, verso 7. Na lição de sábado, além do verso para memorizar, o autor destaca uma frase interessante em que diz que o livro de Josué trata de novas possibilidades. Bom, essas novas possibilidades que ele nos traz é comparada então com a gestão de Moisés como líder do povo de Israel, um povo rebelde, desobediente, o qual trouxe grandes sofrimentos para o profeta Moisés, inclusive o levando a cometer o pecado que o tirou da participação da terra de Canaã terrestre. Mas agora nós falamos como novas possibilidades, não apenas possibilidades, mas de fato o cumprimento das promessas de Deus para o povo de Israel, na pessoa de Moisés e para todas as tribos de Israel. Bom, na lição de domingo, dia 28 de setembro, nós temos como título Um Novo Moisés. Embora o autor não tenha feito nenhum comentário mais profundo a respeito do nome de Josué ou da função de Josué, nas perguntas número 1 e 2, nós temos alguns versos da Bíblia em que nós podemos compreender muito mais sobre esse profeta substituto de Moisés. A pergunta de número 1 nos indica, leia Deuteronômio 18, de 15 a 22 e Josué 1, de 1 a 9. E a pergunta vem, por que é relevante que o livro de Josué comece lembrando uma promessa relacionada ao que aconteceria após a morte de Moisés? Bom, essa promessa que aconteceria após a morte de Moisés seria a instituição de um profeta substituto que guiaria o povo em todas as coisas, tendo o cuidado de observar a lei de Deus, assim como está em Josué capítulo 1, verso 7. Com relação à promessa que nós temos em Deuteronômio 18, de 15 a 22, nós sabemos que durante a instituição da lei no Sinai, o povo temeu grandemente o poder de Deus demonstrado nos raios saídos do alto do monte, e o povo então pediu a Moisés que o próprio Deus não falasse com ele diretamente, mas que fosse Moisés, o representante de Deus, a lhes falar. Dessa mesma maneira, Deus também prometeu um substituto para o povo, para Moisés, que seria o então conhecido como profeta Josué. A preocupação em Deuteronômio 18, 15 a 22, inclusive, era saber como o povo poderia saber que esse profeta era de fato um profeta inspirado. Então, é um texto que nos traz à mente um outro texto bíblico, que está em Isaías capítulo 8, verso 20, no qual nós lemos que à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essas palavras, jamais verão a alva. Então, o profeta correto, além desse destaque de Isaías, nós temos também a indicação em Deuteronômio 18, de 15 a 22, de que todas as profecias desse profeta deveriam se cumprir ainda com ele em vida. Do contrário, ele não deveria ser um profeta inspirado por Deus e o povo não deveria acreditar nele. Nós podemos ver então a importância da liderança, dos líderes que o Senhor Deus levantava para o povo. Assim como ele levantou Moisés, a promessa dele foi que levantasse também Josué, e assim o fez. E Josué era um homem que, na pergunta número 2, nós temos algumas características dele. Êxodo 33, 11, Números 14, 6, 30, 38, Números 27, 18 e Números 32, 12, além de Deuteronômio 1, 38, 31, 23 e Números 34, 9. O que esses textos nos dizem sobre Josué? Bom, nos diz que Josué era um dos únicos homens a quem a promessa de
herdar a terra foi concedida por Deus, por conta da grande provocação e o relatório positivo que eles deram. E há também em Números 27, 18, a descrição de que em Josué habitava o Espírito de Deus. O que esses textos nos dizem sobre Josué, nos dizem então dessa importância, que era um homem que andava sempre com Moisés, aprendendo bastante dele, com ele, e era um homem em quem habitava o Espírito Santo de Deus. Na questão número 1, nós podemos ver por que é relevante que o livro de Josué comece lembrando uma promessa relacionada com o que aconteceria após a morte, um profeta tão inspirado por Deus quanto o próprio Moisés. No livro de Números, capítulo 13, no verso 16, nós lemos que são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Porque Moisés mudou o nome de um dos cabeças das tribos de Israel. Oséias era da tribo de Efraim, e a razão para a mudança do nome é o significado. Josué, do hebraico, e Yehoshua, Deus salva. É o mesmo nome que nós podemos traduzir pelo nome de Jesus, Deus salva. Então, Josué é também, assim como foi Moisés, um tipo de Cristo. Passamos agora, então, para a lição da segunda-feira, que tem como título Atravesse, Tome, Divida e Sirva. Essa lição está dividida em dois aspectos principais. Primeiro, ele fala da divisão do capítulo número 1 e depois da divisão do livro de Josué em 4 partes, e faz um paralelo da divisão do capítulo 1 com as 4 partes do livro, o que o autor foi muito feliz em fazê-lo aqui nesse momento. E a segunda parte da lição, ele vai estabelecer uma relação entre fé e obediência, pontos nos quais nós nos demoraremos um pouco mais a respeito, especialmente para falar sobre fé e a compreensão bíblica de fé, para que nós possamos entender a lição da semana e a lição do trimestre como um todo, porque são lições de fé no livro de Josué. Então, compreender qual seja a fé e como é desenvolvida a fé é muito importante e não foi mencionado, pelo menos até então. Pode acontecer no decorrer do trimestre, mas nós falaremos bem rapidamente aqui, logo nesse primeiro vídeo. Bom, a divisão que ele faz então em 4 partes, ele coloca travessia como uma das primeiras partes, está em Josué capítulo 1, de 2 a 9, você pode encontrar isso no primeiro parágrafo do texto da lição de segunda-feira. Conquista, Josué 1, 10 e 11, divisão da terra, Josué 1, 12 a 15, e serviço por meio da obediência à lei, Josué 1, 16 a 18. Esses paralelos são feitos na divisão do restante do livro de Josué. Tendo número 1, atravessar, Josué capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 5, 12, tomar de Josué 5, 13 até o capítulo 12, 34, dividir de Josué 13, verso 1 até 21, 45, e por fim servir Josué 22, do verso 1 até o capítulo 24, 33, que é o final do livro de Josué. Bom, aqui eu coloquei também em destaque uma frase dele do último parágrafo e gostaria de ler na sua integridade. As iniciativas de Deus não se realizam de forma imediata e automática e exigem a resposta fiel de seu povo. Um pouco antes nós temos aqui, como eu disse para vocês, sobre fé. A responsabilidade de manter a terra estava nas mãos dos israelitas e só poderia ser realizada pela fé verdadeira e pela obediência que dela resulta. Nesse momento nós passamos a falar então sobre fé e sobre obediência e como fruto da fé ser essa obediência, nós temos também essa frase aqui, a última linha da nossa lição de segunda-feira, e nós faremos agora alguns contrapontos, alguns poucos apontamentos a respeito de fé e obediência. Bom, nós temos no Novo Testamento a menção da palavra fé, e ela pode ser traduzida como um substantivo, assim como é aqui no nosso português. Fé é um substantivo feminino, mas também no grego nós temos fé enquanto verbo, o que não acontece no português. As palavras gregas para fé é o substantivo pistis e o verbo pisteuo. E com relação ao pensamento hebraico de como se dá a fé, nós podemos
fazer adequação desses textos, especialmente os que eu vou mencionar agora, e corrigir esse pensamento de fato de que fé e obediência são pontos separados e, na verdade, não são. Abraão foi mencionado em Romanos no capítulo 4, no verso 3, que nos diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Abaixo da superfície de que Abraão creu, nós temos um Abraão que sai de Ur dos Caldeus, deixa a sua parentela, leva a sua família e vai atrás de promessas de um Deus que ele ainda não conhecia. Quando fala que Abraão foi justificado, isso lhe foi imputado por justiça, quer dizer que Abraão exerceu uma vida, viveu uma vida, exerceu o seu entendimento, exerceu as suas capacidades sobre essas promessas de um Deus que não poderia falhar. Então nós começamos a entender que a fé não é simplesmente um entendimento, um conhecimento, o confirmar ou entender algum texto bíblico e compartilhamos isso como se fosse fé. A fé vai muito mais além do que isso. Em Romanos capítulo 1, no verso 17, nós temos uma menção de um livro do Antigo Testamento em que diz que o justo viverá pela fé. Isso está escrito em Abacuque capítulo 2, verso 4, em que diz exatamente, ipsis literis, o justo viverá pela fé. Já a palavra fé, a palavra em hebraico para fé no Antigo Testamento é emuná. E quando nós buscamos um dicionário decente, nós temos como sinônimos de fé, como tradução da palavra emuná, que é a fé em hebraico, nós temos os verbetes fidelidade, caráter divino, verdade. Então nós podemos compreender que fé não é simplesmente o substantivo grego de crer, de acreditar, que quando é transferido para o português perde força e perde muita força. Então nós podemos compreender que a fé não é um gerador da obediência, muito pelo contrário. O viver de forma obediente é que pode promover uma fé robusta, uma fé verdadeira, uma fé inabalável em nosso Deus. Outro texto que nós temos seria Jó, capítulo 42, verso 5, logo depois da correção que Jó teve diretamente do próprio Deus, ele bate em seu peito arrependido e diz: eu te conhecia apenas de ouvir. Eu tinha uma fé fraca, uma fé simplesmente de entendimento. Agora os meus olhos te veem. Essa é então a fé que é gerada por uma experiência, uma vida vivida entre o crente e o seu Deus. Essa é a fé. E é uma fé que é realizada, que é desenvolvida pela obediência. Então, fé e obediência não andam separadas, elas andam juntas. Na lição de terça-feira, herdeiros das promessas, nós temos uma menção do autor a respeito de um recurso teológico que ele chama de perfeito profético. Então, ele faz uma menção de que no capítulo 1, no verso 2, o Senhor disse ao líder que após cruzar o Jordão, ele estava dando no presente as terras ao povo de Israel através do profeta Josué, mas ele menciona no verso 3 em que o verbo é usado na forma verbal perfeita, ou seja, que já havia se cumprido. A terra que eu vou-lo tenho dado, como prometi ao meu servo Moisés. Bom, embora seja de fato um recurso teológico falar do perfeito profético, mas isso vai depender, obviamente, da tradução da Bíblia que o autor irá utilizar. Lembrando que na lição de domingo, o mesmo verso está escrito no corpo da lição, logo no primeiro parágrafo, e não consta o texto em seu tempo pretérito, em seu tempo perfeito, mas consta no futuro. Eu faço a leitura na linguagem de hoje. Todo lugar em que puserem a planta do teu pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Bom, então, apenas como recurso teológico, nós podemos entender e compreender o uso aqui do perfeito profético, mas ele vai depender, obviamente, da tradução em que for estudado o texto.
desde que siga João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, sim, de fato, seria o perfeito profético. Mas na Bíblia, na linguagem de hoje, como nós vimos na lição de domingo, não se aplica. Obviamente, também, no terceiro parágrafo, quarto parágrafo, ele diz que a promessa não era dada apenas a Josué. Definitivamente, em Deuteronômio 31, 23, fala que a promessa foi dada a todo o povo. É o que nós lemos aqui agora, Deuteronômio 31, 23, incluindo Josué. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi ao povo de Israel, e eu serei contigo. Então, nós vemos que, obviamente, não foi uma promessa exclusiva a Josué, mas para os descendentes. Eis o motivo do título Herdeiros das Promessas, porque as promessas foram cumpridas na descendência de Israel, e não exatamente no Israel do tempo de Moisés, mas o Israel do tempo de Josué e Caleb, que foram os únicos que restaram daquela geração corrupta e rebelde. Bom, então nós temos aqui os herdeiros materiais, nós podemos entender a lição de terça-feira nessa divisão, os herdeiros materiais que entraram na terra de Canaã, e temos também aqui o ponto forte principal da lição, os herdeiros espirituais, e um destaque de que todas as promessas de Deus são cumpridas desde que Deus esteja presente com o seu povo. E isso deve ser muito importante. O senso da presença de Deus em nossas vidas nos faz nos comportarmos de forma adequada ou não. Se você acredita que Deus está em toda parte e atento a todos os momentos sobre a sua vida, e isso observando de forma positiva, obviamente que você viverá uma vida mais feliz e se lembrará de guardar todas as coisas que o Senhor exige de seus filhos, uma vez que a lei é de fato o caráter de Deus, e não há desligamento, claro, entre lei e graça. Hoje a realidade continua sendo a mesma, e é por isso que Jesus nos faz a promessa de Mateus 28, 20, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Somos nós herdeiros espirituais das promessas do próprio Jesus Cristo, do Deus encarnado. Na lição de quarta-feira, uma lição em que fazemos poucos acréscimos, seja forte. O autor destaca aqui que Josué 1, de 7 a 9, duas vezes pelo menos, Deus disse a Josué, seja forte e corajoso. E ele pergunta, qual a necessidade de destacar todas essas vezes? Bom, em termos materiais, nós falamos da conquista da terra de Canaã por Josué e pelo povo de Israel. A tarefa dele era uma tarefa difícil, porque Canaã era um território em que haviam muitos montes e as cidades eram estabelecidas sobre esses montes. Todas cidades com muralhas fortificadas e difíceis de serem conquistadas, uma região muito difícil de ser dominada. O autor da lição destaca que nem mesmo o Egito, que era a maior potência da época, foi capaz ou teve a prepotência de tentar atacar Canaã e dominar aquela terra. Não era, na verdade, uma empreitada militar muito inteligente para as nações mais fortes, mais estabelecidas. No entanto, o chamado para Josué, eis que destacamos agora a parte espiritual desse chamado, força e coragem eram necessários para permanecer fiel à Torá. O exercício da fé, como nós dissemos na lição da segunda-feira, exercício da fé, do hebraico emuná, que pode ser traduzida como fidelidade. Então, ser fiel a Deus é um exercício de fé. Então, força e coragem eram necessários para permanecer fiel à Torá e seus requisitos específicos. Hoje, nós temos, obviamente, os mesmos desafios que Josué teve, mas não falando do braço armado. Estamos falando apenas da nossa luta espiritual. Enfrentamos desafios semelhantes aos dele, pois travamos guerra contra nossa própria tendência pecaminosa e contra os poderes e autoridades espirituais do mundo das trevas. Esse mundo das trevas que, se não tomarmos cuidado, ele nos consome e nos coloca em situações difíceis, especialmente em situações que fazem a nossa fé em Deus
fraquejar. Esse nosso fraquejar não deve ser uma opção, obviamente, e quando nós passamos por tribulações, por dificuldades de momento, nós precisamos nos lembrar dos escritos da Palavra de Deus. Eu destaquei um texto aqui que é da senhora White, no livro Eventos Finais. Não devemos temer o futuro, a menos que nos esqueçamos o que Deus fez por nós no passado, com algumas poucas alterações feitas por mim mesmo, mas essa é a ideia. Não devemos temer o futuro, a menos que nos esqueçamos do que Deus já tem feito por nós no passado. Nosso desafio, é o que eu destaco aqui do texto, do último parágrafo da quarta-feira, nosso desafio é conhecer o Senhor o suficiente para confiar nele. Próspero e bem-sucedido. Bom, a ideia é atingir o alvo, acertar bem no centro. Nós temos duas palavras em hebraico que são traduzidas por bem-sucedido e por próspero. Começando por próspero, tsalak, no hebraico, significa realizar aquilo que foi planejado. Mas muito mais do que isso, realizar de forma satisfatória aquilo que foi planejado. Já o termo bem-sucedido vem do hebraico sakal. O termo sakal em hebraico significa bem-sucedido e pode ser traduzido como ser prudente ou agir sabiamente. Agir e viver com sabedoria é o ideal de todo cristão. O autor destaca que nem sempre o ser bem-sucedido materialmente é de fato ser próspero e bem-sucedido. Mais importante do que isso, ele destaca que o verdadeiro sucesso é viver em harmonia com os valores e princípios espirituais que estão na base do mundo criado por Deus e que são expressos em sua lei. Tem sido recorrente alguns vídeos na internet em que diz que o sujeito, ao chegar em casa, ele é o verdadeiro rico. Ele encontra sua esposa, tendo momentos alegres com suas crianças, com seus filhos, e estão muito mais felizes quando ele chega. Então nós podemos entender que riqueza é de fato uma família que vive unida e de forma harmoniosa. O autor, nos dois últimos parágrafos, parte mais uma vez para tratar a respeito do exercício da fé. E ele diz que pensar que a fé na morte expiatória e sacrificial de Cristo em nosso favor se opõe à obediência à lei de Deus é uma ideia falsa e perigosa. Nós já falamos a respeito da relação entre fé e obediência e, de fato, ele tem razão quando ele diz que as coisas não se separam, muito pelo contrário. Nós percebemos que, diferente do que ele raciocina um pouco atrás, o pensamento verdadeiro bíblico, especialmente o hebraico, ele nos traz que a obediência bem aplicada, ela produz a fé que faz com que os homens se aproximem de Deus. Lembra-se de Jó? Eu te conheci apenas de ouvir, agora os meus olhos te veem, porque ele teve uma experiência sentida com Deus. Não era simplesmente um assentimento intelectual que Jó considerava como fé. A obediência, então, é um instrumento que faz com que o homem desenvolva a fé nesse Deus, um relacionamento mais próximo que faça com que nós o conheçamos. Assim como Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Aqui nós vemos a importância que o autor da lição dá para o detalhe de que a lei é importante, assim como algumas pessoas consideram que a lei não tem mais fundamento uma vez que Cristo morreu por todas as coisas. A verdade é que as duas coisas andam de fato juntas e a lei age como uma proteção sobre o crente e como um guia. A lei de Deus é a expressão de seu caráter, mas como simplesmente guardar a lei não nos garante a salvação, eis que entra Cristo, o Salvador, e através da sua morte expiatória é que nós somos salvos pela sua graça. Na lição de sexta-feira, que é o estudo adicional, há uma leitura que eu gostaria de fazer na sua integralidade do livro Desejado de Todas as Nações, página 307, é um livro escrito pela senhora White, e nós lemos: em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que eu, crendo, não pereça,
mas tenha a vida eterna. As experiências relatadas na Palavra de Deus devem ser minhas experiências. Orações e promessas, mandamentos e advertências pertencem a mim. A Palavra de Deus recebida no coração molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Bem, amigos, por hoje é tudo. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo. Se ele foi de fato edificador para você, alguns conhecimentos que nós dividimos aqui não constam da lição. Se ele foi proveitoso para você, por favor, compartilhe com os seus queridos. Nos vemos no próximo vídeo da lição da próxima semana. Muito obrigado e fazemos uma curta oração. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo estudo da lição. Suplicamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja sobre cada uma das pessoas que assistiram esse vídeo, que elas possam entender profundamente a Tua Palavra para edificação e para desenvolvimento do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.